Fala, lendários Alexandre na área, como é que vocês vão? Espero que todo mundo bem. Hoje, último videozinho do nosso regional de Ganda. Tem o videozinho do top 8 ainda, mas que a gente foi amassado. Mas como a gente já postou o link e tudo mais, não sei se a galera vai querer. Se vocês quiserem, coloca aqui no comentário, que eu coloco como foi o jogo, coloco o vídeo a gente assistindo e falando. Aqui eu gravei antes de saber como seria o evento. Eu fui gravando passo a passo as rodadas e o caminho e tudo mais. E vou comentar o que eu achei do evento, apesar de já ter passado algumas semanas. E hoje é domingo. Teve o Regional de One Piece ontem, que a gente não conseguiu ir por causa do trabalho, família e tudo mais. Mas depois a gente vai fazer um videozinho falando sobre o Regional de One Piece também, com a galera que foi, perguntando como é que eles acharam do evento. Mas antes de começar a nosso vlogzinho. Cara, gravei muito despretensioso, tá? Só pra eu lembrar mesmo, mas vou colocar aqui como é que foi. E vou comentando o que eu lembro das rodadas. Eu tenho algumas coisas anotadas, então vou comentando. Mas antes de começar o vídeo, eu vou falar o que eu achei do regional, tá? Primeiramente, 256 vagas para o primeiro evento era um número ok. Porém, a hora que a velocidade que foi vendido, né? E tudo mais, eles tiveram muita gente que queria jogar e não tinha ingresso. Então eu realmente espero que o próximo seja para 512, tá? Ou não sei se tem algum número intermediário, mas eu acho que é 256 depois é direto 512. E uma coisa que eu vou falar no modo geral, tá? O evento, o espaço era muito apertado. Tinha hora que tava calor, tinha hora que tava frio. A parte da alimentação, para quem conhece, foi num hotel, né? A rua tem bastante coisa, porém, as rodadas de Gundam são 35 minutos. Mesmo nosso deck sendo agro, às vezes acabava muito rápido, já começava outra, então a gente não conseguiu sair do evento para comer, não sei se todo mundo foi assim. Na porta do evento tem tipo uma cafeteria, tá? Porém, todas as vezes que tanto eu e o Rafa foram comigo, a gente tentou, que foi comigo, né? A gente tentou ir lá comer, cara, não tinha nada de salgado. Só tinha doce, 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 então a gente realmente acabou. Cara, eu passei o dia inteiro sem comer. Vou postar no final do vídeo qual foi minha única refeição do dia. Eu tinha tirado até foto, filmado antes. Depois eu vou mostrar pra vocês, mas eu vou ser bem sincero que a parte da alimentação deixou bastante a desejar, tá? Não sei como que foi com o resto dos jogadores, mas eu tinha levado bolacha, o Rafa tinha levado pão, foi o que salvou a gente, porque de resto, cara, tava sofrido. Todas as vezes a gente sempre conseguiu, pelo menos nos eventos de One Piece que tiveram pausas pro almoço e tudo mais, a gente ia no shopping comer ou tinha algum lugar perto, mas esse foi muito rápido as rodadas, então o que é muito bom pro evento, tá? E outra coisa, não é reclamação, mas as coisas têm que ser um pouco mais claras. Tipo, muitas pessoas não sabiam realmente do corte, eu era uma delas. Algumas pessoas falaram que tinham visto antes e tudo mais, mas a gente não viu. Quando a gente perguntava, alguns juízes não tinham informação, tanto que até agora eu não tenho, um mês quase depois do evento, eu ainda não tenho informação do que é o convite do Top 16, tá? A gente perguntou pra muita gente, mas muita gente, cara. Mas não aconteceu. Então, cara, eu acho que o evento pode melhorar muito. A galera é apaixonada realmente pelo jogo, tá? Apaixonada mesmo. O jogo é legal, tem um puta potencial absurdo, mas o evento em si tem que melhorar bastante, tá? Bastante mesmo. Nada contra quem resolveu, quem fez o evento. E até depois eu vou falar pra vocês, acho que na quinta rodada eu tive um problema, tive que chamar o juiz. E eles não tinham a rule não tem uma regra sobre o que fazer com relação a isso. Então, o jogo em si, como jogo, ainda tá um passo atrás do resto, tá? E espero que eles resolvam, porque o jogo é muito bom. Então, vamos lá? Estávamos nós com a cara mega amassada aqui, quando a gente estava indo pro evento, tá? Eu vou pausando e a gente vai conversando. Fala galera, cara, tá de sono, né? Meio amassada. Olha, agora são 7 da manhã. Tô indo buscar o Rafita, na verdade são 6h59. Tô indo buscar o Rafinha e vamos ver como vai ser esse regional de Gundam. Vou marcar tudo. Eu vou esquecer alguma coisa, eu sempre esqueço. A gente deu uma testada ontem. O Rafinha vai de GW, que a gente acha que é o melhor deck do formato mesmo. E o segundo melhor a gente acha que é o G, que é o mais agro. Mas eu testei, joguei vários com ele ontem com o G. Acho muito all-in. E nem é só por achar all-in, tem umas dificuldades algumas vezes quando ele
controla bem no early game, o deck não morre. Como eu acho que vai ter muito G, eu vou jogar de UG, mas com uma lista um pouco diferente, que parece ser melhor na Mirror. Vamos ver se vai dar certo. Daqui a pouco eu pego lá o Rafinha e mostro ele pra vocês. Abraço. Então vamos lá. Aqui, como a gente já mostrou nossos decks várias vezes, se quiserem mais detalhes do deck, quiserem colocar no comentário, a gente vai criar alguns grupos depois, Gundam, One Piece, Magic a gente tá um pouco pra trás, viu? Eu sei que eu tô devendo conteúdo de Magic, mas, cara, o Magic tá bem travado. As edições que saíram, essa do Homem-Aranha, pra mim, foi muito cansada. Apesar de ser muito fã do Homem-Aranha, deixa eu ver se eu mostro pra vocês o quanto... Ah, vou pegar aqui. É que é pesado. Eu sou pouco fã do Homem-Aranha, tá? Isso aqui é. Acho que nem dá pra ver o tamanho que é isso aqui. Isso aqui é grande, cara. É da metade do meu corpo. Eu sou um pouco fã do Homem-Aranha. Cara, é muito perfeito, é muito detalhado. Parte de trás, as costas. Mas a edição em si, cara. Sinto muito falar, mas que ediçãozinha cansada. Agora a próxima. Agora a próxima edição é do Avatar. Também é outra coisa que eu gosto, mas, cara. Magic é dragão, é anjo, elfo, demônio, zumbi. Cara, tá muito pra trás. Vampiro, cara, eu tenho saudades dessa época. Então, vou acabar jogando um Pauper esses tempos. Pauperzinho trio. Eu sou muito apaixonado pelo trio. Sempre jogava com as mesmas pessoas, sempre era eu. Jo- Temos quatro sempre. Eu, Matheus, Vagal e Cabelo. Era sempre a gente dar uma revezada em quem jogava. No Legacy era sempre Cabelo, Vagal e eu. Selado, Cabelo, Matheus e eu. E assim por aí vai. Então, acho que a gente vai jogar um Pauper, Matheus, Vagal e eu. Acho que vai ser no CLM que vai ter, né? Tô precisando treinar o Pauper, então eles vão me dar uma ajudada. Mas, tirando isso, a gente vai fazer uns canais, uns grupozinhos e vamos começar a dar umas discutidas em listas e a gente vai fazer começar a treinar a Gundam agora, a segunda edição. E a gente vai ver se a gente consegue fazer treinar na live, tá? A gente consegue comentando, discutindo. O Rafita é o cara do Gundam pra mim, o que me ajuda mais. Ele tem todas as cartas da primeira edição, a gente abriu tudo em live, então se vocês quiserem assistir, tá por aí. Depois eu coloco aqui. A gente abriu tudo, a gente abriu o Godpack, a gente fez tudo. Agora a segunda edição a gente meio que parou, a gente achou o preço das Booster Box meio caro. Na verdade, meio não, a gente achou bem caro, pra falar a verdade. Mas vamos ver o que a gente vai fazer. A gente já comprou algumas coisas, estamos esperando chegar, mas a gente vai acho que treinar com a Proxy mesmo, tá? Então vamos lá, agora já estamos no evento que cada um teve sua opinião, mas a parte das mesas apertadas e do calor e do frio todo mundo teve, tá? Da alimentação eu já não posso dizer, mas posso dizer da gente. Indo Game 1, peguei um GW igual do Rafita, bom que a gente treinou infinito ontem, então sabia o que fazer. Meu último turno, ele conseguia ganhar na volta e fazer o bicho cólera. Eu comprei o, eu comprei o piloto e a gente jogar com essa lista de UG, apesar de não ter um imbloqueável, eu tenho que matar o blocker, que era o bicho que eu tinha, que eu tava o piloto, eu consegui matar o blocker dele e ganhar. Então, estamos 1-0, o Rafita parece que perdeu por um UG. É a match de quem abrir melhor e ele não conseguiu fazer a cólera na 8. Então, vamos lá. Então vamos lá, round 1, já GW, como sempre, né? Pegamos muitos GWs, nosso deck foi feito para Mirror e para GW, então, para mim, vou ser bem sincero que tava até confiante, tá? Pela lista em si, mais do que pelas minhas habilidades. Nesse primeiro jogo já demonstrei que minhas habilidades eram péssimas. Eu sabia quanto que eu tinha que gerar ele na velocidade da luz, porque eu treinei muito. Então eu sabia que Shenlong no late game é bom zerar ele o mais rápido possível e assim vai. E eu acabei nessa de, sei lá, às vezes foi juvenil mesmo. Coloquei um piloto naquele que dá ping, né? Sabe o que dá ping 1 para dar tap num blocker dele, porque eu sabia que eu ia tomar cólera na 8, então. Só que eu esqueci que ele não tem, apesar de ele ser do tipo, ele não tem o link, né? E se não tem link, ele não tem rush, então eu não podia bater com ele, o que afetava totalmente a minha jogada. Eu consegui deixar ele com uma vida ou zero, eu não lembro. É, acho que eu deixei ele com uma vida. E na volta ele fez o bicho cólera, meio que limpou a minha mesa. Consegui ficar com um bicho, que foi o que matou.
que deixou ele com zero, e daí na volta ele fez outro bicho cólera, totalmente zerou minha mesa, eu até falei, ah, do bicho cólera, né? É o bicho cólera, é o Wing Zero, né? Que a gente chama de bicho cólera, porque é o único que dá dano em tudo. Mas eu tinha um Shenlong na mão, e acabei comprando piloto, e consegui zerar, como ele já tinha zerado, consegui ganhar, mas esse jogo ele também entregou duas na vida, deu bounce na token, então foi um jogo, cara, foi o primeiro jogo muito difícil. Saí feliz por ter ganho, joguei erradíssimo, tá? Falar que ia mudar muito, eu não sei, mas como eu já tinha o Shenlong, às vezes eu podia desenvolver o Shenlong e ter feito jogadas diferentes. Mas toda vez que a gente toma 2-0 seguidos, ou toma o zero, chega muito rápido e ele respondendo tudo, é muito difícil a match. Por isso que a gente tem que tentar zerar e fazer às vezes trocas ruins, mas a nossa lista, a troca literalmente nem sempre é ruim, tá? Mas 1-0 é o primeiro GW, hein? Vocês vão ver quanto GW a gente pegou. Round 2 finalizado, esse foi rápido até, comparado com o primeiro. Peguei o W Blockers, fiz 3 Shenlong, que é muito bom na match, mata todos os blockers pequenos. E eu tinha um Shenlong pilotado para matar o Gundam dele, que ele conseguiu fazer o Gundam pilotado também, matando o meu que não tava. Aí o Shenlong já veio trocando, matando a base. E aí, querendo ou não, os Breach acabou com o deck. Teve uns turnos que eu resolvi não atacar para não ter troca. Então acho que eu joguei certo e fui recompensado. Então 2-0, vamos ver como vai dar. Isso foi bem rápido, acho que demorou uns 10 minutos no máximo. Ele jogou o que dava também, jogou certinho, não errou nada. Mas eu abri com a curva muito boa, acho. E match parece, se eu abrir bem, fazer o Shenlong curvado, é top. Então vamos lá. Aqui já é uma lista de UW blockers, tá? Ele tem os blockers grandes, então a gente literalmente tem que acelerar, mas esse jogo a gente joga meio não, a gente joga mais tranquilo por não tomar a cólera, por não tomar o Wing Zero, e o que já deixa muito mais favoravelmente, porque eu posso deixar alguns bichinhos. Bom da nossa lista é que, como eu disse no vídeo, a gente tem trocas boas e o Shenlong é excepcional nessa match, principalmente se ele tá pilotado, eu consigo trocar com um bicho blocker grande e dar dano na base, então pra gente é excepcional. Essa eu acho uma match, não vou falar tranquila, nenhuma match no Gundam é tranquila, porque faz piloto, faz a unidade certa, e aqui a gente tem o bounce, né? Toda vez que bate bounce a 2 e dá menos, então essas trocas são ruins, ele consegue sempre meio que liquidar dois bichos de uma vez só, mas a gente tem a troca boa com o Shenlong, então nessa match eu fiz 3 Shenlongs, então realmente é a melhor carta do deck, tirando. Na verdade, pra mim, a melhor carta é o Gundam, tá? Do formato inteiro. Mas. Pilotado, é claro. Mas o Shenlong é muito bom nessa match. Então a gente abriu 2-0. Relativamente com matches que. Esse o W eu não tava esperando tanto, mas eu sabia que o Shenlong era bom nessa match também. Tô aqui no meio da mesa. Não sei se vai dar pra ouvir direito, mas acabou o round 3 agora. Peguei um R. A gente conseguiu ganhar na curva. Foi bem. Não vou falar que foi bem tranquilo, mas ele não achou a cachitra. Ele conseguia achar o piloto, mas não achou a cachitra, então a gente tinha uma vantagem. E a nossa escolha da lista era boa para esses matches, que eu preciso trocar as coisas e acabar causando nas bases onde precisar. Então até agora a escolha não foi das piores, mas ainda acho que estou um pouco abaixo de nível contra a galera que joga mais, mas estamos tentando. Então vamos lá, round 3, o Rzinho, tá? Esse match eu joguei muito, foi o primeiro deck que eu comecei a jogar no Gundam, então eu tinha uma base do que fazer. Eu sabia da piloto que ele achou na vida, né? Mas ele não fez a Cachitra e foi por esse motivo de eu ter abandonado o R, tá? Se você faz a Cachitra, o deck é sensacional. Mas quando você não faz a Cachitra, cara, o deck fica pra trás e as nossas trocas eram boas nessa match, né? Uma match mais grindada, sem Cachitra pra gente eu acho que é muito confortável. A hora que faz a Cachitra, ele consegue ter umas trocas boas também, porque ela bate e pinga, então ele tem bastante coisa. Mas sem Cachitra é difícil, cara. É igual a gente jogar sem Shenlong, a gente ainda tem a parte agro, mas a bomba a gente não tem. Quando a gente não acha Shenlong ou não acha Gundam, o deck fica meio pra trás, apesar de a gente conseguir tentar trocar, forçar. É difícil, é triste, cara. Mas estávamos 3-0. E com relação a falar do nível, é pelas jogadas, tá? As pessoas meio que já tentam com o que tem, né?
como assim? Ah, como você não abre a melhor mão ou não compra as coisas, você tenta tirar leite de pedra, literalmente. Então, eu ainda acho que não estava jogando o melhor e ainda não estou jogando no mesmo nível deles, tá? Eu acho que tem, sei lá, não vou falar vários jogadores, mas alguns jogadores estão no nível acima. Eu realmente não sei jogador de GW, me perdoem, mas eu não lembro se foi na que rodada que foi, acho que foi na quarta, foi na sexta. Eu acho que ele joga muito melhor do que eu, tá? Então, esse jogador do R fez top 8 também, tá? Ele tava lá. No top 8 não, top 16, desculpa, ele estava lá. Depois eu até mostro se vocês quiserem. Galera, fim do round 4, outro GW, dessa vez a gente tomou três não, duas cóleras, bicho cólera, mas a gente fez 2 Shenlong copilotados, cara, faz muita diferença na mente, cara. Então as mudanças do deck até agora, na quarta rodada estou sentindo efeito. Nas mesas do lado a maioria tem bastante daquele novo azul e roxo, né? Querendo ou não é meio chato, querendo ou não é uma troca de recursos também, mas os bichos deles são... Tem alguns bichos grandes. Bastante UG. Vamos ver se a gente, por enquanto, não pegamos nenhum. A gente sabe que é meio que a curva, né? Depende de como vem a curva de ambos, mas 4-0, um milagre na Terra. Vamos lá, mais um GW. De novo a gente tomou 2-0. Mas o Shenlong pilotado é muito bom, cara. Porque além de eu zerar ele, quer dizer, eu matar os blockers e tentar zerar o mais rápido possível, ele não morre no Wing Zero. Então eu tenho que tomar dois pra matar um. E se eu faço o segundo pilotado, eu já consigo bater de novo. Então, cara, é uma match de agressão, mas alguns turnos, se ele não tá na 8 você consegue esperar pra fazer o Shenlong matando o blocker. Então a match é ruim. Cara, melhorou bastante com essa lista do G. Lógico que se você abrir com a mão totalmente agressiva, você vai atropelar. Mas não é, para mim não é uma pior match assim, tá? Tem o W que a gente jogou que é meio agro, que é mais agro, é uma match bem ruim. Eu tentei pensar, mas não consigo achar um jeito. Tem que abrir na curva e tem que vir pra cima, porque o late game dele é melhor e as trocas dele não são melhores, mas afetam bastante o nosso deck, tá? Então estávamos 4-0, tínhamos pego os dois GW já, tá? Acabamos a quinta rodada. Peguei um outro GW. Galera, essa aqui vou terminar, só vou falar mais um GW, tá? Esse jogo teve um lance atípico antes de começar. Vou mostrar aqui, depois eu vou explicar pra vocês literalmente o que aconteceu. O meu oponente nem jogou. A mão dele era bem pesada, mas ele decidiu não me ligar. Ele ficou meio abalado, porque quando a gente deu pra embaralhar, uma carta do meu deck acabou caindo. E ele acabou abrindo o meu deck, sabendo do que eu tava jogando, e colocou a carta no meio. Eu chamei o juiz, porque querendo ou não, na maioria dos card games muda muita informação no game 1. Na verdade, para decidir quem começa e tudo mais. Mas o juiz falou que não tem punição ainda no Gundam sobre isso, sobre ter informação do que seu oponente está jogando no começo. O problema é que ele realmente conseguia ver o meu deck inteiro, porque ele abriu o meu deck literalmente para colocar carta. Meio sem querer, mas é full informação. Aí o juiz só deu uma bronca nele, falou que de repente se ele fizesse alguma coisa parecida nos próximos jogos, ele poderia ter tomado DQ e C. Acho que ele ficou meio abalado, não entendi muito bem, ficou com uma mão muito lenta. Eu equipei com um drop 1, mas de novo fiz o Shenlong na curva, matando o blocker, já com o piloto, e ele realmente fez, sei lá, 2 cartas no jogo. E eu matei ele antes do turno 5. Ele tinha 3 Wingman 0 na mão, então a mão dele era muito pesada. Pode ser que quando ele chegasse no late game teria alguma coisa, mas do jeito que ele abriu, ele teve até que colocar piloto num blocker para bater e querendo ou não, o Shenlong vem matando o blocker. Então, até agora, 5-0, estamos vivos para tentar o sonho, mas vamos ver o que dá. Vou falar do jogo primeiro, tá? A mão dele era muito lenta mesmo. Ele desenvolveu um blocker dele, eu atrasei alguns turnos não atacando e atacava com os bichos que tinha que eu poderia para ter por cima do blocker, né? Os que tinham breach. Então a troca era ruim. Ele acabou fazendo um piloto em cima num blocker para matar, atacando para não ter a troca do breach. Eu voltei Team Long matando o blocker, dando dano direto e tudo mais, então foi bem tranquilo. Não sei realmente se ele tiltou alguma coisa, a mão dele tinha 3 Wing 0
2 pilotos, ou 3 pilotos, a mão dele era bem lenta. Porém, a parte da informação foi a seguinte. Vamos lá. Vou pegar umas cartas aqui e vou mostrar. Ele estava embaralhando, opa, normal. E uma das minhas cartas, deixa eu ver até que carta que era, era um ping. Um dos bichos ping, drop 1. Não sei se tá, onde tá. Mas vamos lá. Caiu um bicho azul normal. Até aí, pra mim, normal. É errado cair, embaralhando em 0 informações errado. Porém, na hora de colocar, o deck tá aqui, opa, o deck tá aqui. Ele podia ter pego, ter colocado e ter continuado embaralhando. Eu ia ficar puto porque ele já tinha informação do que tinha e a gente ia jogar o dado pra decidir quem começava. Então, ele já tinha full informação. Mas até aí, beleza, porque ele já tava de GW. Eu não sabia. Mas ele estando de GW, ele vai querer ser o segundo. Até o problema foi que, de vez de ele pegar a cartinha que caiu e colocar em cima, ele pegou a cartinha que caiu, virou o meu deck para ele, abriu o meu deck, olhou as cartas e acabou colocando no deck. Com isso, como era só uma carta azul que tinha caído, podia ser o R, podia ser o G. Quando ele abre o meu deck e olha o meu deck, ele tem full informação do que eu tô jogando. Até sobre os Shenlongs e tudo mais. Ele abriu e viu o meu deck. Aí, foi por esse motivo que eu chamei o juiz. Querendo ou não ter caído a carta é ruim? É horrível. Porque você não tem informações no jogo. Porém, você abrir o deck para colocar a carta que caiu, de vez de você pôr em cima, pôr embaixo, pôr no meio, não. Ele virar o deck e colocar a carta, mano, é informação demais. Aí já passa um pouco do limite. Pode ser sem querer, querendo ou não, estávamos nesse momento 4-0. Podia ser que ficou nervoso ou o que aconteceu. Não tem problema. Porém, abrir o deck para olhar, aí é um passo a mais, entendeu? Então tomem cuidado. Se acontecer com você, ou se você. Não tô falando que ele fez de propósito. Pelo jeito, ele fez totalmente sem querer. Tanto que ele começou a tremer, ele tava meio em choque, tá? Eu não tô acusando, falando que ele fez de propósito. Fez muito na inocência, parecia mesmo, tá? A carta cair, acontece, faz parte. Não é pra acontecer, mas acontece. Porém, virar e abrir o deck, isso já não pode acontecer, tá, galera? Então, realmente chamei o juiz veio conversar com ele. Expliquei o que aconteceu, ele mesmo falou o que aconteceu, mas o juiz me falou que não tem uma penalidade. Eu não queria nem que ele perdesse o jogo, eu queria que alguma coisa acontecesse de ele realmente. O que aconteceu? Ele tomou uma bronca, falaram que se ele acontecesse de novo, eles iriam dar DQ nele, porque é uma situação que não é uma situação de jogo, não é uma situação normal que possa acontecer. Então ele tomou a bronquinha dele, continuamos o jogo. Porém, no jogo ele não jogou. Literalmente, não sei o que aconteceu. Por ele ter informação do que eu tava jogando, ele achou que ter a mão com, sei lá, 2 Wing 0 era melhor, como se fosse um G, e realmente não aconteceu. Ele acabou não jogando, a mão dele acabou ficando lenta e a gente acabou atropelando ele muito rápido. Então estávamos 5-0 com 3 GWs. Galera, sexta rodada acabou agora, o joguinho foi na stream, depois eu vou pôr o vídeo aqui, vou procurar, vou pôr. Pegamos outro GW, de novo, dessa vez a gente não conseguiu fazer os pilotos, mas Shenlong quebrando o blocker, ele abriu com uma mão razoavelmente ok, comprando, mas ele comprou muito piloto, ele mostrou a mão no final, muito piloto, tinha cólera, mas não conseguiu chegar na 8. Então, vamos lá, teve que usar o recurso rápido, então, graças a Deus, vamos nessa. Então vamos lá, esse era o nosso quarto GW, a gente já tem o joguinho na stream, então não vou comentar muito. Mas na match normal, usou o recurso cedo, quer dizer que ele tá muito para trás, ele tem que tentar estabilizar e a gente tem que tentar agredir, punir o máximo possível, fazer trocas que sejam vantajosas para nós, tirar os blockers com o Shenlong e fazer o que precisar. Mesmo se a gente não achar piloto, o Shenlong continua sendo bom, ele tem que ir para cima ou trocar, ou dar bounce, fazer o que ele precisar para tirar, porque se bater a gente vai quebrar o blocker pequeno, às vezes fazer alguma troca boa. Então a gente, na verdade, o Shenlong consegue atacar, quebrar o blockerzinho pequeno, matar um outro bicho, dar o breach na vida. Então ele seria um 3-1, que pra gente é excepcional com o nosso deck. Então estávamos felizes, mas nosso quarto GW, cara. Até esqueci de gravar, fiquei tão puto que esqueci. Acabou o round 7 agora, eu perdi para um GW, ele trigou 4 cartas da vida, das 6 que eu bati, tomei 3 zeros na curva, então vamos para a última rodada. Pelo jeito, anunciaram agora que tem corte para top 16, então fiquei menos triste do que eu tava, mas vamos jogar a última.
Mais um GW, tá? Era o quinto. Nesse, a ordem mudava do que eu fiz, então ele achou bem, achou, mas mudava muito. Ele tinha uma vida, ele tinha feito um zero, limpado minha board, eu tinha ficado com um Shenlong e com um Gundam. Eu dei o primeiro ataque com o Shenlong, ele tava com duas vidas. Eu dei o primeiro ataque com o Shenlong. Ele acabou revelando, era mais um trigger, ele acabou revelando o evento que dava -3 de ataque, então eu não consegui bater com o Gundam. Se eu bato com o Gundam, ele conseguia fazer o evento no meu Shenlong, e meu Shenlong atacaria, então, e eu zeraria a vida dele. Então, fui punido por eu ter escolhido errado a ordem dos ataques, mas realmente nem tinha pensado na carta, por isso que eu falei que eu tava um nível abaixo. Um jogador que tá jogando sempre teria feito a jogada certa, que seria batido com o Gundam primeiro, mas eu realmente não esperava, porque ele já tinha, eu já tava meio tiltado, porque ele já tinha trigado dois pilotos, o evento que dá bound, não, não, era dois pilotos, o que coloca blocker, daí ele trigou esse, ele já tinha trigado três eventos, acabou trigando um quarto que era esse, então me afetou demais, assim, eu tava meio tiltado também, já joguei erradaço, mas eu tive chance de ganhar se eu mudo a ordem dos ataques. Depois ele voltou com outro zero, matou os dois bichos, e eu não tinha como matar ele e zerar automaticamente. Eu tinha só como ter mais um ataque, porque eu já tinha um bicho rush na mão, então se eu tivesse jogado a ordem certa, eu ainda tinha ganho mesmo com ele sendo abrindo, rasgando num nível excelente. Esse jogador também fez top 8, tá? Esse é mais um dos caras que eu enfrentei que fizeram top 8, mas era mais um GW na curva. E eu nessa hora eu nem realmente não sabia que tinha corte, tá? Então, sou bem sincero que não sei se a falha era minha, mas vários jogadores que também estavam comigo, tem um amigo que também tava de UG lá, também não sabia do corte, tá? Galera, fim do round 8, pegamos um UG, não igual a nossa lista. Ganhamos no dado, a gente decidiu começar. Sei, falam que é melhor na Mirror o oponente começar, eu sei lá. Eu sempre me senti mais confortável começando, tomando ação primeiro e pensando que eu desenvolvo na volta. Então, não sei dizer na verdade, mas a gente conseguiu ganhar. A gente estava em terceiro, provavelmente a gente vai ficar em segundo, ou se não tiver nenhum X0, pode ser que a gente fique em primeiro. O problema é que tem top 16, então tem que continuar jogando, não tem jeito. É, a conta minha era muito errada, sempre tinha um X0. Então, eu não ia ficar em primeiro. É, vamos lá. Sobre o G, agora eu sei que começa ou não, tá? Tô brincando. Era muito assim, porque você tem duas soluções sobre as mãos perfeitas. Você ser o segundo quer dizer que você vai jogar pressionando mais ele. O nosso deck tem uma troca melhor. Então, realmente, a gente ganhar no dado, escolher ser o segundo, escolher que o oponente comece é melhor pra gente, tá? As pessoas de UG convencional falam que eles preferem ser o segundo para sempre desenvolver um bicho na um. E eu tava na ideia que eu sou o primeiro, eu não desenvolvo nada, ele vai desenvolver um bicho na um e eu vou desenvolver dois bichos em cima. Ele vai conseguir atacar, tirar. Vamos pensar que ele abriu o Zaco, que é o melhor, vai tirar nossa base, a gente vai matar o Zaco e vai atacar. Então, no mundo perfeito das trocas, como eu tenho a Breach, eu acho que pra mim é melhor. Tanto faz ser o primeiro ou ser o segundo. Mas a hora que você começa a testar a fundo o seu segundo é melhor, porque a gente tem os bichos, por ter os bichos com a Breach. Então a gente consegue pressionar melhor e fazer o Gundam antes. A chave da match na troca do agro, tá? Não no contra o nosso deck. É quem faz o Gundam antes. Então, se você está de UG, aceite ser o segundo, tranquilamente, até contra GW. Provavelmente, eu acho que é difícil você vai querer começar. Então, ser o segundo sem saber as matches é bem ok. Você consegue por pressão, consegue. Com a nossa lista, a gente aceita ser a primeira se precisar, porque a gente vai jogar para trás, só tentando contornar o melhor jeito possível, fazendo as trocas serem melhores. Mas ser o segundo parece ser perfeito, porque o GW ele quer ser o segundo para ter o recurso a mais e ter a vantagem de ele respondendo a gente. Então, a gente vai preferir ser o segundo sempre, tá? Até o momento, ser o segundo sempre. Então, o G normal, convencional, ele abriu até com uma curva legal, ele tipo, zerou, não zerou, mas tipo, tentou trocar o recurso comigo, porém o Shenlong conseguia trocar um recurso melhor e afetar mais a vida dele. Quando a gente desenvolveu o Shenlong, ele até olhou, leu a carta, a gente conseguiu fazer trocas de Gundam, trocas de personagens, e ele acabava comprando personagem pequeno, mas a gente tinha uns personagens grandes, vários pings, as nossas trocas foram melhores e nossos bichos são maiores. Então, essa nossa vantagem é essa e conseguia bater com o Shenlong, fazer a troca, mesmo que ele fizesse um bicho, tinha o ping ou tinha alguma outra coisa, as nossas trocas realmente são melhores. Então,
Até o momento, não vou falar que é melhor pra gente, porque o G pode abrir de qualquer jeito, estompando. Mas com as nossas trocas sendo melhores, eu prefiro continuar jogando de UG Shenlong, tá? Mas o deck surpreendeu. 7-1 foi o primeiro evento grande. Tinha jogado um evento só com o Rafa, na loja em Sorocaba. Tinha sido atropelado, jogado tudo errado, não fazia as coisas certas. Então, alguns treinos, bem poucos, acho que dava pra treinar muito mais, deram resultado e a escolha do deck, cara, até o momento, 100% positiva, não tenho muito o que reclamar não. Então, vamos pro top 16. Agora estamos aqui, tirar foto e tudo mais. Ficamos em terceiro, vamos jogar o top 16, né? Vamos ver o que dá. Não esperava esse top cut, nem ir tão bem, então estamos lucrando. Essa foto do top 16, ela demorou quase 40 minutos, cara. Todos os jogadores estavam no top 16, podem falar pra vocês. Porque tínhamos 15 pessoas. Se você pegar a foto do top 16, você vai achar 15 pessoas. O cara que ganhou o evento é o cara que não tá nas fotos, cara. O cara do W, ele não tá nas fotos. Ele tava na fila pra pegar a premiação pra ir embora. E chamava ele no rádio, no microfone, falava no evento, todo mundo atrás desse cara e ninguém achava esse cara, mano. A gente ficou esperando, tanto que a gente chegou uma hora que parou de esperar, velho. Falou, ah não, tira foto com 15 aí, vida que segue. E o pior é que esse cara aqui ganhou o evento ainda. Podia não ter achado, né? Tô brincando, ele mereceu. O deck dele era diferente, ele jogou certinho também, mas tava num dia iluminado, viu? Fala galera, primeiro match do top 8. Top 8 não, top 16. Podia ser top 8, né? Top 8 acabou agora. Peguei um GW. Como eu tava em terceiro, eu escolho, né? Quem começa, como é a ordem, escolhi que ele começasse. Eu não sabia que era um GW, mas depois de muitas conversas eu achei melhor ser o segundo. De muita coisa, eu consigo começar pressionando. Ganhei 2-0, agora esperar. Acabei rápido, é melhor de 3. Diferente do suíço, que é melhor de uma, que é melhor de 3. Então vai tarde, hein? Como eu disse, o evento para começar o top 16, sei lá, acho que era 4 horas da tarde, eu tava felizão, porque eu achei que eu ia jogar todas as rodadas e ir embora. Daí demorou 40, daí teve corte, então eu falei, puta, eu não vou embora cedo. E a gente já tinha acordado 7 horas, na verdade 6 e pouco, né? Porque pra gente chegar em São Paulo são quase 2 horas, 1 hora e pouco, 2 horas, depende do dia da semana, senão são muito mais. Eu tô em Salto, o Rafa tá em Indaiatuba, é quase uma cidade junto com a outra, mas tínhamos a volta ainda pra casa, então, querendo ou não, essa hora a gente tava, tava com muita fome, tava muito cansado. Não pelo evento em si, mas por causa da fome, cara. Essa hora a gente já tava com muita fome, não tinha nada pra comer. A gente tentou várias vezes e nada, nada, nada. Foi sofrido, a parte da fome foi sofrendo. E eu esperava chegar cedo em casa, que não aconteceu. Mas a gente tava feliz. Pô, top 16, cara, tava. Foi muito mais do que eu esperava mesmo. E daí a gente foi jogar o último match contra o W na stream e fomos amassados. Vamos lá. É, galera, o sonho acabou. Peguei um W meio agro que entregou bem, viu? De verdade, ele conseguiu entregar tudo que ele precisava, acertou tudo com o turno certo. Primeiro jogo, tá na stream, 6 pilotos, nada pra fazer, tive que colocar piloto em bicho nada a ver. O cara tá de parabéns, viu? Tá no dia, vou falar pra você, viu? Porque não é pra ser uma match tão ruim, mas... Cara, não consegui fazer Shenlong com Rush, não consegui fazer nada. Cara, tá bom. Primeiro regional, primeiro evento grande que eu joguei, tá valendo. Fiquei triste de não ter ganho, mas faz parte. Essa hora eu já tava putaço. Cara, eu comprei muito mal no jogo. Tudo que eu fazia, ele respondia perfeitamente. Eu fazia token, ele dava bounce. Eu fazia Gundam, ele voltava com Gundam pilotado. E eu, com 6 pilotos na mão, eu não comprava o Shenlong, porque conseguia fazer trocas úteis. Aí ele comprou o bicho que dá bounce, custo 2 e -2 de AP, porque tem o piloto. Então eu fui amassado os dois jogos. Eu tentei de todo jeito, mas tudo que eu fazia, ele tinha uma resposta. Se eu abro com os Shenlongs pilotados, como já tinha muito piloto, eu tinha amassado ele, principalmente no Game 1. E ele, cara, se vocês assistirem o jogo, ele tava num dia iluminado, literalmente. Eu batia, trigava a vida, eu batia, era a base. Foi triste, velho. Eu fazia um bicho, ele fazia dois, eu fazia um, ele respondia, eu fazia. Mano, ele tava num dia totalmente iluminado. O deck dele é literalmente. Vou falar aqui.
Fiquei bem preparado para pegar esses UGs, mas não o nosso, tá? O nosso ainda, eu acho que a gente tinha uma chance. Realmente não sei como ele enfrentou tantos GWs e conseguiu ganhar, porque mesmo ele tendo um pouco da velocidade, ele tinha vários blockers. Cara, eu não achava que eram os melhores do mundo, assim, a lista dele contra o GW, mas ele pegou, deve ter pego vários, tanto quanto eu, ou ele tava num dia iluminado. Do mesmo jeito que eu tava num dia iluminado pegando os GWs, ele tava iluminado pegando só o G e ignorando os GWs. Então, a gente foi amassado, tá? É o único vídeo que a gente ainda não pegou, mas se vocês quiserem a gente faz essa análise aí. Mas a nossa mão eu até mostro, cara, é muito ruim. Os dois jogos, mesmo ligando, a gente tá sempre pra trás. Eu joguei totalmente pra trás os dois jogos. Nosso deck é aceitável jogar pra trás, mas contra esse UW dele, que ele tem uma parte do GW, mas ele tem os bichos agros, ele tem os drops 1 também, então é meio estranho, é uma lista bem diferente, que as trocas dele no early game não são favoráveis pra ninguém, mas na hora que chega no mid do jogo ele consegue fazer bounce, dando, cara, dá -2 de AP, é foda na hora da troca, fica muito ruim as trocas. Mas, cara, extremamente feliz. Essa hora eu tava bravo mesmo, cara, mas extremamente feliz, tanto na hora quanto depois. Toda vez que a gente perde, a gente tá num evento grande que a gente gostaria de ter ganho, a gente fica pensando, pô, cara, dava pra ter ido, você volta o caminho inteiro pensando, falando que não tinha como fazer, não tinha o que fazer. Não joguei errado nessa partida, fiz até trocas horríveis, colocar piloto em coisa nada a ver pra trocar, pra tentar levar pra um mid, pra um late, comprar o Shenlong, mas nem tentando muito, e tudo que eu fiz ele respondeu, e chegou uma hora que já não tinha mais. Galera, essas foram as análises. Como vocês podem ver, eu peguei 6 GWs, 2 UWs. Na verdade, vamos falar, um W Blockers e um W Agro. Um UR, peguei apenas um UG, tá? Eu peguei a match que eu mais treinei e fiz as alterações para. Não peguei tantos UGs quanto eu achava, mas o campeonato tinha muito UG, tá? Não sei se foi de sorte ou o que foi, mas eu só peguei GW. E o GW é agressão. Agressão, agressão. Tanto que o vidinho que tá no canal nosso jogando contra o GW a gente mostra. Lógico que não foi, a gente nem chegou na 8 pra fazer a cólera, mas a gente acelerou muito, tá? E realmente não sei explicar pra vocês quem é o jogador ainda, mas tem um jogador de GW que era muito superior a mim, só pelo jeito de falar e o jeito de jogar, ele já sabia. Mas estou tentando melhorar no Gundam, tanto quanto eu conseguia jogar no Magic, eu agora estou tentando no Pokémon. São muitos jogos, muitas coisas do canal, muito treino, e eu não tenho tempo pra tudo. Afinal, eu trabalho normal, tenho as meninas que estão sempre aparecendo aí, mas estou tentando, e a gente está tentando fazer o canal crescer. Então, galera, dê aquela moral, segue a gente, compartilha o vídeo, e agora a gente já vai começar a testar só deckzinhos com a segunda edição. Espero que os decks sejam legais e a gente vai continuar testando o nosso G. E que ainda quero descobrir que evento eu vou jogar. Tomara que seja algum evento bem legal, mas só esperando pra sair, quando sair pra saber. Então, galera, aquele abraço. Se cuidem e até o próximo vídeo de Gundam ou do que vocês quiserem, coloca aqui nos comentários e Cafezinho da manhã. até o próximo drop.